Olá, que tal uma dica de direito penal hoje? Vamos falar um pouquinho sobre concurso de crimes? As modalidades de concurso se encontram nos artigos 69 e 71 do nosso Código Penal. E uma primeira controvérsia é acerca da correta localização dessa matéria. Alguns sustentam que se trataria de tema relacionado à teoria do delito, enquanto outros defendem que seria relacionado à teoria da pena. Temos ainda um terceiro posicionamento, que vai sustentar a existência de um ponto de encontro entre a teoria do delito e a teoria da pena. O tema concurso de crimes não deve ser confundido com o chamado concurso ou conflito aparente de normas, que é solucionado por princípios, para que se possa aplicar tão somente um tipo penal. Logo, nós trabalhamos principalmente com os princípios da consunção, da especialidade e da subsidiariedade. Já no concurso de crimes, o agente vai responder por 2 ou mais crimes, seja em concurso material, em concurso formal ou em continuidade delitiva. No nosso quadro, nós temos alguns exemplos, tanto de concurso de crimes quanto de conflito aparente de normas. Se, por exemplo, alguém viola um domicílio para matar uma pessoa, a violação de domicílio ficará absolvida. O agente responderá tão somente pelo crime de homicídio, ou seja, aplica-se o princípio da consunção. Já se a pessoa viola o domicílio para matar alguém, mas essa pessoa já está morta, em relação ao homicídio, haverá crime impossível. Subsidiariamente, resta o crime de violação de domicílio, e o agente responderá tão somente por ele. Alguém que mata uma pessoa pode ser que não cometa crime de homicídio. No nosso exemplo, nós temos um homem e uma mulher juntos matando o filho dela. Ana está influenciada pelo estado puerperal e mata o próprio filho logo após o parto, sendo auxiliada por alguém. Ambos cometerão o crime de infanticídio, que é especial em relação ao homicídio, preponderando o artigo 123, ressaltando que nós temos na nossa doutrina uma grande controvérsia acerca do concurso de pessoas no crime de infanticídio. Já se nós estivermos trabalhando com uma situação em que uma pessoa, mediante mais de uma ação ou omissão, ou ainda mediante uma só ação ou omissão, venha responder por 2 ou mais crimes, como no caso de uma pessoa que com uma só conduta atropela culposamente e mata várias pessoas, haverá o chamado concurso formal de crimes, previsto no artigo 70. Já quando alguém se utiliza de mais de uma ação ou omissão, podemos ter crime continuado ou concurso material de crimes, a depender da situação concreta. Temos 3 modalidades de concurso de crimes. No concurso material, o agente praticará mais de uma conduta, ou seja, mais de uma ação ou omissão. A mesma coisa vai ocorrer no crime continuado, com a diferença de que, no concurso material, os crimes poderão ser idênticos ou não. Já na continuidade delitiva, o artigo 71 do Código Penal ele acaba nos trazendo uma série de requisitos que devem ser observados. O concurso formal ele vai se diferenciar bastante das 2 outras modalidades de concurso, já que o agente utilizará apenas uma conduta, ou seja, apenas uma ação ou omissão. Muito embora essas 2 modalidades de concurso, o artigo 69, concurso material, e o artigo 71, crime continuado, tenham um aspecto em comum, que é o fato dos crimes serem praticados mediante mais de uma ação ou omissão, a regra de aplicação de pena é bem diferente, porque no artigo 69 as penas elas são somadas, enquanto que no artigo 71 aplica-se a regra da exasperação. No caput do artigo 71, nós temos o chamado crime continuado genérico. Já no parágrafo único, nós temos o chamado crime continuado específico, que alguns vão chamar também de crime continuado qualificado. E a exasperação ela será diferente. Se a hipótese se adequa tão somente ao caput, o aumento da pena será de 1/6 até 2/3.
Já se a hipótese for de crime continuado específico ou qualificado, o aumento da pena será até o triplo. Eu sempre digo que o concurso material, ele é um conceito ao qual nós chegamos por exclusão. Isso porque o crime continuado é, sem sombra de dúvida, mais benéfico ao agente, já que ele vai receber uma só pena e essa pena que será aumentada, ou seja, utilização da chamada regra da exasperação. Então, o que deve ser feito? Frente a uma questão de concurso, por exemplo, verificar se estão presentes todos os requisitos do crime continuado, porque a presença desses requisitos impede a aplicação do concurso material. Os requisitos do artigo 71 são: os crimes devem ser da mesma espécie. Nós temos basicamente 2 posicionamentos para crimes da mesma espécie. Primeiro posicionamento, aqueles que possuem o mesmo bem jurídico tutelado. Segundo posicionamento, adotado em vários julgados dos nossos tribunais superiores, aqueles que estão no mesmo tipo penal. Mas, além disso, esses crimes devem ser praticados nas mesmas condições de tempo, o que se considera um espaço médio de 30 dias entre um crime e outro, as mesmas condições de lugar, a nossa doutrina costuma citar a mesma região metropolitana, e a mesma maneira de execução, ou seja, o mesmo modus operandi. Além disso, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Se presentes todos os requisitos previstos no artigo 71, será reconhecida a hipótese de continuidade delitiva, será aplicada uma só pena, qualquer uma delas, se idênticas, ou então a mais grave, se elas forem diferentes, aumentadas de 1/6 até 2/3 ou até o triplo, de acordo com a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 71. Já o concurso formal, como nós vimos, ele é bem diferente das outras modalidades de concurso. A previsão do artigo 71 vai nos trazer a prática de 2 ou mais crimes mediante uma só conduta, uma só ação ou omissão, diferente do que ocorre no concurso material, no crime continuado. Nós podemos pensar em alguns exemplos de concurso formal. O sujeito que está dirigindo um veículo automotor, culposamente atropela 3 pessoas que estavam andando juntas, ele vai responder por 3 crimes de homicídio, mas em concurso formal, porque houve a prática de uma só ação. Há situações em que essa ação praticada pelo sujeito ela é dolosa, e o sujeito quer cada um dos resultados. Imaginem alguém que, resolvendo matar 5 diretores de uma empresa, coloca veneno na comida que eles vão almoçar juntos e mata os 5 sujeitos que ele quer matar. É justamente essa divisão que o nosso artigo 70 vai fazer entre o chamado concurso formal perfeito e o concurso formal imperfeito. Se a conduta ela for dolosa e os crimes concorrentes resultarem de desígnios autônomos, incide a segunda parte do artigo 70, o que vai trazer como consequência a soma das penas, a regra do cúmulo material, enquanto que na primeira parte do artigo 70 é utilizada a regra da exasperação. O agente responderá com uma só pena aumentada, de 1/6 até metade. Logo, nós podemos afirmar que existem 2 regras de aplicação de pena diferenciadas dentro do artigo 70. Na primeira parte, a regra da exasperação e na segunda parte, a regra do cúmulo material. Mas essas não são as únicas possibilidades dentro do artigo 70. Imaginem comigo uma seguinte situação. O Caio, com uma só ação, ele praticou um homicídio qualificado e uma lesão corporal culposa. Então, ele, querendo matar uma pessoa, atira em direção a ela, mas acaba culposamente atingindo também uma terceira pessoa que fica lesionada. Calculem comigo a pena. Se nós trabalharmos com a regra da exasperação, que a princípio é uma regra benéfica, nós poderíamos ter a aplicação da pena mínima do homicídio, 12 anos. Se nós aumentarmos do mínimo que o artigo 70 nos estabelece, 1/6, nós vamos aumentar essa pena de 2 anos. Ou seja, a pena mínima que o Caio vai receber é de 14 anos. Mas se nós somássemos a pena mínima do homicídio, ainda que fosse com a pena máxima da lesão corporal culposa, a pena do Caio seria de 13 anos. O que nós estamos percebendo aqui? Que a soma das penas está sendo melhor nessa situação concreta. E é justamente essa regra
que o artigo 70, parágrafo único, vai nos trazer, a qual nós chamamos de cúmulo material benéfico. Outro ponto que eu acho que merece destaque no tema concurso de crimes é em relação aos enunciados simulados do STJ e do STF. Por exemplo, o enunciado 243 do STJ, que vai nos estabelecer que o benefício da suspensão do processo, cuja previsão se encontra no artigo 89 da Lei 9.099, não vai ser aplicado em relação às infrações penais que sejam cometidas em concurso de crimes, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência do aumento, ultrapassar o limite de 1 ano. Vamos pensar no seguinte exemplo: o Caio praticando 2 crimes de estelionato, crimes da mesma espécie. Vamos imaginar que ele pratique nas mesmas condições de tempo, lugar, com o mesmo modus operandi. Nesse caso, o artigo 171 em si já possui uma pena mínima de 1 ano. Se o Caio ele vai responder por 2 estelionatos em continuidade delitiva, sendo aplicada uma só pena, ora, essa pena mínima em relação ao estelionato, com o aumento, já será maior que 1 ano. Logo, nós não poderemos pensar na possibilidade de aplicação do artigo 89 da Lei 9.099, ou seja, do benefício da suspensão condicional do processo, que pelo artigo 89 vai se aplicar para aquelas infrações penais que tenham a pena mínima combinada igual ou inferior a 1 ano, sejam elas ou não de menor potencial ofensivo. E no mesmo sentido, o enunciado 723 do Supremo Tribunal Federal, pela inaplicabilidade da suspensão condicional do processo nesse caso. Ainda mencionando alguns enunciados importantes, nós temos o 711 do STF, que vai nos estabelecer que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. E a melhor forma de nós entendermos esse enunciado aqui é com exemplo. Imaginemos que o Caio e o Tício eles se associaram para a prática de tráfico de drogas em dezembro de 2005, quando ainda estava em vigor a Lei 6368. Só que a associação deles foi descoberta e foi desfeita apenas em 2007, quando já estava em vigor a Lei 11.343. Qual será a pena aplicada? Isso porque, embora o artigo 14 da lei antiga tivesse uma pena máxima já de 10 anos, era aplicada a pena prevista no artigo 8º da Lei de Crimes Hediondos. Logo, a pena máxima para associação para o tráfico, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, seria de 6 anos. Com a entrada em vigor da Lei 11.343, o artigo 35, que prevê associação para o tráfico, traz uma pena máxima de 10 anos. Voltando ao nosso exemplo, e aplicando o enunciado 711 do STF, o Caio e o Tício eles permaneceram associados após a entrada em vigor da Lei Gravosa, que seria o artigo 35 da Lei de Drogas. Logo, esse artigo será aplicado e a pena máxima que poderá ser aplicada a Caio e a Tício será de 10 anos. Temos ainda o enunciado 497 do STJ. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Isso, na verdade, acaba por retratar o artigo 119 do Código Penal. Quando nós temos hipótese de concurso de crimes, a prescrição ela vai ser calculada sobre cada crime especificamente, e não com base no aumento ou com base na soma de penas. Então, é possível, eventualmente, em um caso de concurso de crimes, que alguns crimes estejam prescritos e outros não. Caso você queira assistir mais dicas com dicas importantes para concurso, assine o meu canal do YouTube, Cristiane Dupré, e acesse o meu site www.cristianedupre.com.br, onde você poderá conhecer o meu aplicativo e assinar a lista para receber dicas importantes para concursos.